Quinto passo. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Todos os 12 passos de AA nos pedem para atuar em sentido contrário aos nossos desejos naturais. Todos desinflam nosso ego. Quando se trata de desinflar o ego, poucos passos são mais duros de aceitar que o quinto. Mas dificilmente algum deles é mais necessário à obtenção da sobriedade prolongada e a paz de espírito do que este. A experiência de AA nos indicou que não podemos viver sozinhos com insistentes problemas e os defeitos de caráter que os causam e agravam. Caso tenhamos passado o holofote do quarto passo sobre nossas vidas, e se ele tiver realçado aquelas experiências que preferimos não lembrar, se chegamos a aprender como os pensamentos e as ações erradas feriram a nós e a outrem, então se torna mais imperativo do que nunca desistir de viver sozinhos com esses fantasmas torturantes de ontem. É preciso falar com alguém a esse respeito. Tão intensos, porém, são nosso medo e a relutância de fazê-lo, que ao início muitos AAs tentam contornar o quinto passo. Procuramos uma maneira mais fácil, que geralmente consiste na admissão ampla e quase indolorosa de que, quando bebíamos, éramos às vezes maus elementos. Então, para completar, acrescentamos descrições dramáticas desse lado de nosso comportamento quando bêbados, que em todo caso nossos amigos provavelmente já conhecem. Mas das coisas que realmente nos aborrecem e marcam, nada dizemos. Certas lembranças penosas e aflitivas, dizemos para nós mesmos, não devem ser compartilhadas com ninguém. Essas serão nosso segredo. Ninguém deve saber. Esperamos levá-las conosco para a sepultura. Contudo, se a experiência de AA serve para algo, ela nos diz que a esse procedimento não só falta critério, como também é uma resolução perigosa. Poucas atitudes atrapalhadas causaram mais problemas do que recusar-se à prática do quinto passo. Algumas pessoas são incapazes de permanecer sóbrias. Outras recairão periodicamente enquanto não fizerem uma verdadeira limpeza de casa. Até os veteranos em AA, sóbrios há anos, frequentemente pagam caro por haver praticado este passo superficialmente. Contarão como tentaram carregar o peso sozinhos, quanto sofreram com a irritabilidade, a ansiedade, o remorso e a depressão, e como inconscientemente, procurando alívio, às vezes até imputavam aos seus melhores amigos os defeitos de caráter que eles mesmos estavam tentando encobrir. Enfim, descobriram que o alívio nunca chegava com a confissão dos pecados alheios, e sim cada qual se concentrando nos seus. Este sistema de admitir os próprios defeitos a outra pessoa é sem dúvida muito antigo. Tem sido validado em todos os séculos e caracteriza a vida de toda pessoa espiritualmente orientada e verdadeiramente religiosa. Mas hoje a religião não é nem de longe o único defensor deste princípio salvador. Os psiquiatras e psicólogos apontam a profunda necessidade que todo ser humano tem de, na prática, discernir e conhecer as falhas de sua própria personalidade e discutir sobre elas com uma pessoa compreensiva e digna de confiança. No que se refere aos alcoólicos, a AA iria mais longe ainda. A maioria de seus membros não teria dúvida em proclamar que, sem a corajosa admissão de seus defeitos perante outro ser humano, não teria podido se manter sóbria. Sem que estejamos dispostos a tentar esse reconhecimento, parece claro que a graça divina não nos tocará para expulsar nossas obsessões destrutivas. O que somos capazes de ganhar com o quinto passo? Em primeiro lugar, livrar-nos-emos dessa terrível sensação de isolamento que sempre tivemos. Quase sem exceção, os alcoólicos são torturados pela solidão. Mesmo antes de nossas bebedeiras se tornarem graves e as pessoas se afastarem de nós, quase todos nós sofremos a sensação de estarmos sós. Éramos acanhados e não nos atrevíamos a nos aproximar dos outros. Ou éramos capazes de ser bons sujeitos, almejando a atenção e o companheirismo, embora jamais o conseguíssemos, pelo menos em nossa maneira de entender. Sempre existia aquela barreira misteriosa que não conseguíamos compreender nem superar. Era como se fôssemos atores num palco, subitamente descobrindo que não sabíamos uma só linha de nosso papel. Eis uma das razões pela qual amávamos tanto o álcool. Ele nos permitia desempenhar nosso papel a qualquer tempo. Mas até Baco acabou nos prejudicando. Finalmente nos arrasava e deixava numa solidão aterrorizante. Quando chegamos em AA e pela primeira vez na vida nos encontramos entre pessoas que pareciam nos entender, a sensação de fazer parte de alguma coisa era tremendamente emocionante. Achamos que o problema do isolamento havia terminado. Porém, logo descobrimos que, embora não estivéssemos mais sozinhos no sentido social, ainda sofríamos muito os antigos tormentos aflitivos de sentir-nos à parte. Enquanto não falássemos com toda franqueza de nossos conflitos e ouvíssemos outra pessoa fazer a mesma coisa, ainda não estaríamos participando. A solução era o quinto passo.
Era o começo de um verdadeiro parentesco com as pessoas e com Deus. Este passo vital também foi o meio pelo qual começamos a ter a sensação de que poderíamos ser perdoados, não importando o que houvéssemos pensado ou feito. Frequentemente, enquanto dávamos este passo com nossos padrinhos ou conselheiros espirituais, pela primeira vez nos sentíamos verdadeiramente capazes de perdoar aos outros, não importa quão profundamente sentíssemos que nos houvessem maltratado. Nosso inventário moral nos havia persuadido de que o perdão geral era desejável, mas especialmente quando demos o quinto passo com resolução, que soubemos, em nosso íntimo, o quanto seríamos capazes de aceitar o perdão e perdoar também. Outra grande dádiva que podemos esperar por confiar nossos defeitos a outro ser humano é a humildade, uma palavra frequentemente mal compreendida. Para aqueles que têm progredido em AA, representam um reconhecimento claro do que e de quem somos realmente, seguido de um esforço sincero para ser aquilo que poderíamos ser. Portanto, nossa primeira medida prática em direção à humildade deveria consistir no reconhecimento de nossas deficiências. Não se pode corrigir defeito algum sem ver claramente o que é, mas precisaremos fazer mais do que ver. A olhada objetiva que demos no quarto passo foi, afinal de contas, apenas uma olhada. Todos nós vimos, por exemplo, que às vezes nos faltava honestidade e tolerância e éramos dominados por crises de autopiedade ou delírios de grandeza. Porém, embora isto fosse uma experiência humilhante, não significava necessariamente que já houvéssemos alcançado a verdadeira humildade. Embora finalmente reconhecidos, nossos defeitos permaneciam. Era necessário fazer algo a respeito deles, e logo descobrimos que sozinhos não conseguíamos afastá-los, mesmo que o desejássemos. Maior realismo e, portanto, mais honestidade a nosso respeito são os nossos grandes e positivos benefícios que ganhamos sob a influência do quinto passo. Enquanto fazíamos o inventário, começamos a suspeitar de quantos problemas nos haviam causado nosso auto-engano. Disso havia se originado uma ponderação inquietante. Se nos havíamos enganado durante quase toda a vida, como poderíamos agora estar seguros de que não seguíamos auto-enganados? Como poderíamos estar certos de que tínhamos feito um verdadeiro catálogo de nossos defeitos e os havíamos admitido realmente, até para nós mesmos? Estando ainda perturbados pelo medo, pela autopiedade e por outros sentimentos feridos, provavelmente não estávamos em condições de nos avaliar com justiça. Demasiada culpa e remorso poderiam fazer com que exagerássemos nossas falhas. Ou então, a ira e o orgulho ferido poderiam ser a camuflagem atrás da qual estávamos escondendo alguns de nossos defeitos, enquanto culpávamos outros por eles. Possivelmente também ainda estávamos sendo prejudicados por muitas falhas, grandes e pequenas, que nunca sonhávamos ter. Portanto, era evidente que uma autoanálise de nossos defeitos, feita solitariamente e baseada só nisso, nem de longe seria suficiente. Precisaríamos de ajuda externa de Deus e de um ser humano para saber com certeza a verdade a nosso respeito e admiti-la. Unicamente através de uma discussão sobre nós mesmos, sem esconder nada, estando dispostos a receber advertências e aceitar conselhos, poderíamos começar a caminhar em direção ao pensamento correto, à honestidade sólida e à autêntica humildade. Porém, muitos de nós ainda nos sentíamos relutantes e dizíamos: por que não pode Deus, na forma em que o entendemos, nos contar onde estamos errados? Se o Criador nos deu nossas vidas, deve então saber com minúcias onde, como e quando temos errado desde o início. Por que não fazer nossas admissões diretamente a Ele? Por que é necessária a interferência de uma outra pessoa neste assunto? A essa altura, as dificuldades de tentar lidar corretamente com Deus, sozinhos, são duplas. Embora possamos, a princípio, ficar espantados ao reconhecer que Deus sabe tudo a nosso respeito, somos capazes de nos acostumar a isso em pouco tempo. De algum modo, estar sozinho com Deus não parece ser tão embaraçoso quanto enfrentar uma outra pessoa. Até que resolvamos sentar e falar em voz alta a respeito das coisas que há tempo temos escondido. Nossa disposição de limpar a casa é meramente teórica. O fato de sermos honestos com outras pessoas confirma que temos sido honestos conosco e com Deus. A segunda dificuldade está naquilo que nos vem enquanto estamos sós e que pode ser deturpado pelos nossos anseios e racionalizações. A vantagem de falar com outra pessoa é que podemos, de forma direta, obter seus comentários e conselhos sobre a nossa situação, não podendo haver dúvidas em nossas mentes sobre esses conselhos. Tratando-se de assuntos espirituais, andar sozinho é perigoso. Quantas vezes ouvimos pessoas bem-intencionadas proclamar a orientação de Deus, quando era mais do que evidente que estavam muito enganadas.
Faltando-lhes tanto a prática quanto a humildade, haviam se iludido e se permitiam justificar a mais rematada bobagem sob a alegação de que era isto que Deus lhes havia dito. Vale notar que pessoas de maior desenvolvimento espiritual quase sempre insistem em verificar com amigos ou conselheiros espirituais a orientação que consideram haver recebido de Deus. É certo, então, que um recém-chegado não deva correr o risco de cometer desta maneira enganos, talvez trágicos, por falta de critérios. Embora os comentários ou conselhos de outros possam conter falhas, é possível que sejam mais específicos do que qualquer orientação direta que possamos receber, enquanto ainda somos tão inexperientes no estabelecimento do contato com um poder superior a nós. Nosso próximo problema será descobrir a pessoa na qual iremos confiar. Aqui devemos tomar bastante cuidado, lembrando-nos que a prudência é considerada uma das mais valiosas virtudes. É possível que seja necessário compartilhar com esta pessoa fatos a nosso respeito que ninguém mais deva saber. Desejaremos falar com alguém experiente que não só tenha se mantido abstêmio, como também conseguido superar outras sérias dificuldades, iguais talvez às nossas. Esta pessoa poderá ser o nosso padrinho, embora não necessariamente. Se a nossa confiança nele estiver bem desenvolvida, se o seu temperamento, seus problemas forem semelhantes aos nossos, então nossa escolha será boa. Além do mais, nosso padrinho já tem a vantagem de conhecer alguma coisa a respeito do nosso caso. Contudo, possivelmente sua relação com ele seja tal que você desejaria revelar apenas uma parte de sua história. Se for este o caso, faça-o sem dúvida, pois deve começar o mais breve possível. Poderá acontecer, porém, que você venha escolher alguma outra pessoa para as revelações mais difíceis e profundas. Esta pessoa poderá estar inteiramente desligada de por exemplo, seu preceptor religioso ou seu médico. Para alguns de nós, uma pessoa totalmente estranha poderá ser a melhor escolha. A inteira confiança depositada naquele com quem compartilharemos nossa autoanálise e nossa boa disposição serão as provas verdadeiras da situação. Mesmo depois de ter encontrado a pessoa, o aproximar-se dele ou dela requer muita decisão. Ninguém deve dizer que o programa de AA não requer força de vontade. Este é um dos momentos em que poderá ser necessária toda a que tiver. Felizmente, contudo, você provavelmente receberá uma surpresa agradável. Quando tenha explicado seu propósito cuidadosamente e o depositário de sua confiança tenha entendido quanto ele o poderá ajudar, na verdade a conversação começará facilmente e logo se tornará animada. Em breve, seu ouvinte poderá contar uma ou outra história a respeito dele que deixará você ainda mais à vontade. Desde que você nada esconda, sua sensação de alívio aumentará de minuto a minuto. As emoções reprimidas durante anos saem de seu confinamento e milagrosamente desaparecem ao serem expostas. À medida que a dor diminui, é substituída por uma tranquilidade balsâmica. E quando a humildade e a serenidade se misturam desta maneira, outra importantíssima coisa é capaz de ocorrer. Muitos AAs anteriormente agnósticos ou ateus nos dizem que foi nesta fase do quinto passo que realmente sentiram pela primeira vez a presença de Deus. E mesmo aqueles que já tinham fé, frequentemente se tornam conscientes de Deus como nunca antes o foram. A sensação de estar unido a Deus e ao homem, a saída do isolamento por meio de um compartilhar aberto e honesto do terrível peso de nossa culpa, nos leva a um lugar de descanso onde podemos preparar-nos para os passos seguintes em direção a uma sobriedade plena e